Fala, Chiruzada, tudo beleza? Para quem não me conhece, eu sou o professor Moisés e hoje a gente vai falar um pouco sobre análise combinatória. O que diz análise combinatória? Bom, primeiramente a gente precisa definir o que é o princípio fundamental da contagem. O princípio fundamental da contagem fala que um processo é composto por várias etapas e o número de combinações a gente determina pelo produto de todas as possibilidades de cada etapa, certo? Vamos dar um exemplo, vamos supor que a gente vai lá numa festa, certo? E aí a gente tem 5 camisetas disponíveis no nosso armário, 3 calças jeans, 4 pares de meias limpos, né? Não vamos usar nada sujo na hora de ir para uma festa ainda tomar umas gatinhas. E 2 pares de tênis ali. Para eu saber o total de opções que eu vou ter para me vestir, o que eu faço? Eu multiplico todas essas etapas, a quantidade de camisetas, de calças, pares de meias e de tênis. Então eu vou ter 5 vezes 3 vezes 4 vezes 2, um total de 120. Bom, para chegar lá na análise combinatória bem definida, a gente vai definir o que é fatorial. Fatorial de um número natural maior ou igual a 2 é o produto desse número com todos os seus antecessores até chegar na unidade. Tem 2 fatoriais que tu vai precisar mais ou menos memorizar, que é o fatorial de 1, que é igual a 1, e o fatorial de 0, que também é igual a 1. Vou te dar um exemplo. Fatorial de 2, quanto é que vale? É 2 vezes 1. Fatorial de 3, é 3 vezes 2 vezes 1. Fatorial de 4, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fatorial de 5, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o fatorial de 6, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O que tu percebe? Que o fatorial de 2 está dentro do fatorial de 3. Olha ali, o 2 vezes 1. O que acontece? Está dentro aqui o fatorial de 2. Então eu poderia escrever o 3 fatorial como 3 vezes 2 fatorial. E assim sucessivamente. Eu imagino sempre aquelas caixas organizadoras, né? Uma dentro da outra, onde a nossa menor caixa seria a unidade 1. E a nossa maior caixa aí, por exemplo, seria o 6 fatorial. Bom, na análise combinatória tem 2 carinhas aí que a gente normalmente se confunde, arranjo ou combinação. Eu vou pegar 2 elementos, A e B e B e A. O que tu vai ter que verificar nesses 2 elementos? Se conserva ou altera o produto. Né? Se conservar, lembre-se, conserva começa com a letra C, então vai ser uma combinação. Se altera, começa com a letra A, então vai ser um arranjo. Um exemplo que eu te dou para te memorizar isso aí, pensa naquele curso de inglês lá, o CCAA, né? Se conserva é combinação e se altera é arranjo. Agora eu vou pegar 5 frutas aí do nosso cotidiano, né, para fazer aí alguma salada, sei lá, alguma coisa. Então vamos pensar assim, uma fruta com a letra A, abacaxi, uma fruta com a letra B, banana. Uma fruta com a letra M, maçã. Uma fruta com a letra L, laranja, né? Uma fruta com a letra P, tomate. Aí vocês dizem, não, mas tomate não é fruta. Na matemática a gente pode definir o que a gente bem quiser, afinal somos matemáticos. Eu te pergunto, quantas saladas de frutas eu posso fazer com 3 frutas daquelas ali, daquelas 5 iniciais? Então eu vou pegar uma ordem. Banana, abacaxi e tomate. E tomate, abacaxi e banana. O que a gente percebe? Conserva ou altera o produto? Né? A gente percebe que a gente vai ter a mesma salada de frutas final. Então conserva. Se conserva, C de combinação. Então a gente vai ter uma combinação de 5, que é o meu total de frutas tomadas 3 a 3, como eu escolhi 3 frutas. Agora, utilizando as iniciais das frutas, quantas palavras de 3 letras eu poderia formar? E quando eu falo, não precisam ser palavras do nosso alfabeto, podem ser qualquer palavra, né? Pode ser qualquer palavra do nosso dicionário. Então vamos pegar aí a palavra bate e a palavra tab. O que a gente vê? A gente usou as iniciais de banana, abacaxi e tomate. Percebe-se o quê? Faz a perguntinha, conserva ou altera? São palavras diferentes. Por serem palavras diferentes, né, anagramas diferentes, eu percebo o quê? Que altera. Se altera, começa com a letra A e logo vai ser um arranjo. E se é arranjo, a gente faz um arranjo de 5, que era o meu total, tomados 3 a 3.
Permutação simples. O que é uma permutação simples? A gente poderia dizer que é igual ao fatorial, certo? Então eu vou te dar um exemplo, permutação do número 3, então é 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. A permutação do número 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu diria então que a permutação é aquele arranjo que usa todos, certo? Bom, quais seriam as fórmulas do arranjo? Eu não decoro fórmulas nesse sentido, eu acho melhor tu memorizar pela maneira que o arranjo é um fatorial interrompido. Por exemplo, o arranjo de 6 tomados 2 a 2. Quando eu falo interrompido, eu paro no segundo elemento, no meu P. Ou seja, o meu 6 seria o meu N e o meu 2 o P. Então eu paro, eu interrompo no meu segundo elemento. Vou te dar um outro exemplo aqui. Um arranjo de 7 tomados 4 a 4. É 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Mas esse 4 não será o 4 referente ao P. E sim a posição, a quarta posição que eu vou interromper. Exatamente, o P seria a posição que eu vou interromper, na quarta nesse caso. Combinação. Combinação seria um arranjo com fatorial embaixo, certo? Vou te dar um exemplo, a combinação de 6 tomados 3 a 3. Então, eu interrompo no terceiro elemento e ainda faço o fatorial de 3 no denominador, 3 vezes 2 vezes 1. Combinação de 8, 4 a 4. Então, eu vou ter 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, que é o quarto elemento, é o 5. E no denominador, eu também faço o fatorial de 4. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Permutação com repetição. E aí, permutação com repetição, a gente vê naqueles anagramas, a quantidade de anagramas que a gente pode fazer com uma determinada palavra, certo? Então eu diria que seriam fatoriais no denominador. Eu vou te dar um exemplo, vamos pegar o meu nome Moisés. Moisés tem 6 letras, mas tem a letra S que se repete 2 vezes, então a quantidade de vezes que ela se repetir, eu coloco o denominador 2, nesse caso, como fatorial. Então 6 fatorial dividido por 2 fatorial. Outra palavra que eu pegaria aí seria a palavra arara, né? A palavra arara tem 3 As e 2 Rs, então eu faço. E a quantidade total de letras da palavra arara, 5. Então seria o total 5 fatorial dividido por 3 fatorial, que é a quantidade de vezes que a letra A aparece, e vezes 2 fatorial, né, que é a quantidade de vezes que a letra R aparece. Certo, galera? Essa foi a aula de análise combinatória. Eu peço aí que vocês vão lá no canal do Facebook, Professor Moisés Souza, e o canal no YouTube, Professor Moisés. Lá se inscrevam, curtam, compartilhem, né, e dê sua opinião. Feito? Então até a próxima. Tchau, galera!